Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o canal DPA Matemática. Aqui a gente aprende matemática devagar, prestando atenção. Chegou o momento de a gente falar sobre a função quadrática. Já vimos a função afim, que é a função do primeiro grau, onde a sua variável tem grau 1, ou seja, ela está elevado a 1, né? X elevado a 1, que na verdade você pode escrever somente x. Só que agora nós vamos ver uma função quadrática onde a sua variável vai ter grau 2, ou seja, a variável de maior grau dentro da lei de formação vai ser um x ao quadrado. Por isso, função quadrática ou função de segundo grau. Ok? Espero que você goste. Se gostar, dá like no vídeo, se inscreva no canal. Bora para a lousa. Então tá aí, gente. Nosso primeiro quadro vem mostrando o tema do vídeo de hoje, né, da aula de hoje, função do segundo grau ou função quadrática. Toda função tem uma lei de formação. A função quadrática, no caso dela ser completa, tem essa lei de formação aqui, ó. Ax² mais bx mais c é igual a f de x. A gente já aprendeu em vídeos anteriores que f de x é igual a y. Ou seja, a função aplicada na variável independente vai ter como resultado a variável dependente. Portanto, você pode reescrever a lei de formação desse jeito aqui, ó. Y é igual a ax² mais bx mais c. Bom, a gente já sabe também que o coeficiente a estará sempre associado à variável que estiver com grau 2, ou do segundo grau. O coeficiente b estará sempre associado à variável de grau 1, e o coeficiente c, que também se chama termo independente, não está associado à variável. Ele é um número apenas. Esse número pode ser um número real, né? Ou seja, pode ser positivo, negativo, pode ser uma fração, pode ser um número com vírgula. Se está nos reais, pode ser uma raiz quadrada, raiz cúbica. Se está no reais, admite todos esses formatos. Belezinha? Então, olha, vamos nos lembrar de uma coisa que a gente viu anteriormente. Na equação do segundo grau, a gente aprendeu que a lei de formação é essa, né? Ó, ax² mais bx mais c é igual a zero. Ou seja, a lei de formação, que a gente chamou de formato geral, você deve se lembrar disso, pode ser formato geral ou forma geral, tanto faz. A forma geral de uma equação do segundo grau é sempre a lei de formação igualada a zero. E com isso a gente tem vários mecanismos para descobrir quais são as raízes de uma função. Tenta se lembrar que se o grau é 2, esta equação pode ter até duas raízes. Pode não ter nenhuma, pode ter uma só, ou seja, os dois valores de x vão ter o mesmo resultado, ou pode ter até dois valores diferentes, sendo eles no conjunto dos reais. Portanto, para o caso da função do segundo grau, se eu quiser encontrar qual é a raiz dessa função, é o que está escrito aqui em azulzinho, olha. Para calcularmos as raízes de uma função quadrática, basta igualar a zero a função. Então, quais são as raízes dessa função? Você escreve assim, ó, f de x é igual a ax² mais bx mais c. É isso que é assim que a gente enuncia uma função do segundo grau. Bom, se eu quero descobrir as raízes,
você apaga o f de x e no lugar dele coloca o zero. Ou seja, você iguala a zero a função. Não precisa igualar aqui no começo, você pode simplesmente apagar tudo isso e colocar o zero depois. Com isso, você cai aonde? De volta no formato geral. Portanto, se você não sabe equação do segundo grau, não tem como aprender função do segundo grau, porque é uma continuidade, ok? Bom, se f de x é igual a y, conforme nós acabamos de mencionar, então eu posso reescrever tudo isso assim, ó. Y é igual a ax² mais bx mais c, e riscar o y daqui, igualar a zero. Com isso, eu vou descobrir quais são as raízes de uma função quadrática, ou de uma função do segundo grau. É muito comum o aluno perguntar se ele vai usar f de x ou se ele vai usar y. Isso aqui tanto faz. Você escolhe a maneira que você vai escrever a sua função quadrática, como você vai enunciá-la. Mas você tem que estar preparado para as duas formas, porque você vai se deparar com exercícios onde ora vai aparecer f de x, ora vai aparecer y. E aí, com isso, você tem que estar sabendo que tanto f de x quanto y refere-se à mesma operação matemática, a função quadrática. Ok? Vamos seguir em frente, então. A função quadrática, assim como a função afim, pode ser completa ou pode ser incompleta. A completa é aquela que nós colocamos na tela anterior. Ela contém os 3 coeficientes, o a, o b e o c. A função quadrática incompleta pode ser faltando o coeficiente c ou pode ser faltando o coeficiente zero. Lembre-se que se o coeficiente está faltando, é a mesma coisa que ele estar igualado a zero. Então, a função quadrática incompleta, com o c igual a zero, fica assim, ó. F de x é igual a ax² mais bx. Ou, se você preferir, y é igual a ax² mais bx. Ok? Se você for se deparar com a questão de cálculo de raízes, você corta o f de x igual a zero, e isso aqui se torna uma equação do segundo grau. Só que na hora de colocar a resposta, você diz, as raízes da função são essa e essa. No caso do y igual a ax² mais bx, é a mesma coisa. Você corta o y, iguala o resto a zero, calcula como se fosse uma equação do segundo grau, e na hora de responder, você diz, as raízes desta função são essa e essa. Ok? Agora, se a sua função quadrática for incompleta quando o coeficiente b está igualado a zero, ela vai ficar com esse formato, ó. F de x é igual a ax² mais c. Para calcular as raízes, você corta o f de x e iguala a zero. Se ela estiver no formato y igual a ax² mais c, você corta o y, no lugar dele você coloca o zero e calcula como uma equação do segundo grau simples, que nós já vimos no canal, que pode ser resolvidas de algumas maneiras diferentes. Você pode fazer completando quadrados, você pode fazer por soma e produto, por fatoração,
E até no último caso, se você achar difícil desvendar qual desses casos, desses métodos, seria o melhor, vai para Bhaskara. Que Bhaskara é sempre o seu coringa numa equação do segundo grau. Vamos ver alguns exemplos que vão nos ajudar a entender como fazer isso. Então, tá aí, gente. O exercício vai ser baseado nessa função que eu enunciei, e ele faz duas perguntas. Ó. A primeira é a seguinte: seja a função y igual a x² menos 4x menos 5, o que ele pede? Para calcular f de menos 2 e depois para calcular as suas raízes. Então, eu vou separar a lousa no meio para a gente fazer, primeiro, o cálculo de f de menos 2. F de menos 2 significa o quê? Significa que o meu x é igual a menos 2. Então, aonde aparece x, eu vou colocar o menos 2. Então, olha, o f de menos 2 vai ser como? X ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4x, menos 4, que multiplica menos 2. Vou colocar entre parênteses, para deixar bem certo, bem isolado, qual é a ordem das operações que eu vou realizar primeiro. E no final é menos 5. Agora é só fazer essa continha boba, né? Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. 4 vezes 2 dá 8. Menos com menos dá mais. E o menos 5 está aqui. Bom, 4 mais 8, 12. 12 menos 5, 7. Portanto, f de menos 2 é igual a 7. Daqui a gente pode dizer que temos um par ordenado, né? O par ordenado xy vai ter como resposta o seguinte conjunto solução. Ó, f de menos 2 é igual a 7, eu posso escrever assim. Ó. Ou também posso escrever o conjunto solução dessa maneira. Ó. Se o x vale menos 2, eu coloco ele em formato de par ordenado. E o y vale 7, ó. Coloco entre parênteses. Isso aqui é um par ordenado. Então, esta resposta, ou este conjunto solução nesse formato, está certo. E nesse formato também está certo, ok? As duas maneiras são aceitas como corretas na resposta. Beleza? Agora ele pede para a gente calcular as raízes. Na hora de calcular as raízes de uma função, vou escrever a função aqui de novo. Ó. F de x é igual a x² menos 4x menos 5. Calcular as raízes de uma função significa trocar o f de x por zero. Então, tudo isso aqui estava igualado a f de x, agora está igualado a zero. Vou rabiscar aqui também, para você não se confundir. Eu estou trocando o f de x pelo zero. Vou fazer primeiramente por soma e produto, porque isso é um costume meu, Denilson, né? Você não precisa fazer assim sempre. Mas, via de regra, começar por soma e produto é sempre uma boa escolha. Então, a soma é representada por menos b sobre a. E o produto é representado por c sobre a. Ora, nessa equação, o a vale quanto? Olha, ele vale 1, né? Está vendo ele aqui? Ó? Vale 1. O b vale quanto? Menos 4. E o c, ó, vale menos 5. Então, menos b sobre a vai ser menos 4 sobre 1. O resultado aqui é 4 positivo.
E o C sobre A vai ser menos 5 sobre 1. O resultado aqui é 5. Opa, 5 positivo. Desculpe, menos 5. Ok? Então, agora eu tenho que pensar o quê? Quais seriam os dois números que eu vou colocar aqui para os valores de x1 e x2, né? x1 e x2. Para que a soma dê 4 e o produto ou multiplicação dê menos 5. Sugestão é começar sempre pelo produto. Qual é o produto que eu posso fazer, realizar, que vai ter como resultado menos 5? Bom, eu posso fazer menos 5 vezes 1, isso resulta em menos 5. Mas também posso fazer 5 vezes menos 1. E aí a pergunta é, qual dos dois eu vou escolher? Bom, eu testo na soma. Então, veja como é simples. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. Só que menos 5 mais 1, que seria a soma, não dá 4, dá menos 4. Né? Menos 5 mais 1 dá menos 4. Então, não é esse o produto que eu estou procurando. Vamos testar o segundo produto. 5 vezes menos 1 dá menos 5, beleza. E 5 mais menos 1 dá 4 positivo. Então, eu estou procurando as duas raízes com esses valores, 5 e menos 1. Na resposta, eu coloco sempre o valor crescente. Então, o x1 vai ser menos 1, o x2 vai ser 5. Então, conjunto solução, menos 1 e 5. Ou seja, as duas raízes que vão zerar esta função. Percebeu como é fácil, gente? Muito bem. Então, pessoal, na hora de você passar de equação para o segundo grau para função do segundo grau, muda muito pouca coisa. A grande diferença que você vai perceber vai ser na hora de você construir o gráfico de uma função, ok? Isso é para o próximo vídeo. Então, lembre-se, este vídeo contém material que necessita conhecimento de equação do segundo grau. Sem você ter visto isso antes, mesmo tendo assistido o vídeo todo, vai ter muita dificuldade de compreender o que eu trabalhei aqui com vocês, ok? Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado, tá bom? Até a próxima, gente. Abraço!